Sem mistério, sem gravata, é crédito na lata. Yeah. Dado, risco e decisão, crédito na palma da mão. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Crédito na Lata. Esse é o nosso primeiro episódio, estamos aqui com um convidado muito especial. Nosso intuito aqui é falar de crédito de maneira simples, leve, para que todo mundo consiga entender, mas sem esquecer a técnica. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, Celso Filho. Ele é um mito, uma lenda do crédito, um cara que eu tenho como referência, que me disse uma coisa uma vez que eu nunca esqueci. Analista de crédito não é cargo, é profissão. Muito bacana. Fala aí, Celso. Conta um pouquinho para nós da sua história, quem é você, como você chegou aqui, por que você é essa lenda do crédito? Muito obrigado pela oportunidade. É uma história profissional, né? Eu comecei minha carreira em banco, eu sempre trabalhei na área financeira, na área bancária, e ao longo do tempo a gente foi mudando de atividade mesmo dentro do banco, né? Até que eu fui para a área de crédito e já deve ter mais ou menos aí uns 40 e poucos anos que nós estamos na área de crédito. E dentro da área de crédito nós trabalhamos aí nas várias vertentes, né, nos vários aspectos do crédito, desde da concessão, da originação, até na parte da cobrança. E essa questão de mito, lenda, não, isso é bondade dos amigos, não existe isso, não. E nós estamos aí, sempre aprendendo. No dia a dia do crédito, não existe um dia igual ao outro, não existe uma empresa igual a outra, não existe uma pessoa que precisa de crédito igual a outra. É sempre um aprendizado e assim a gente vai construindo a nossa história, vamos construindo com a experiência e com a humildade, aprendendo sempre com os colegas. Tá certo, tá certo. E a primeira pílula já foi, hein? A primeira pílula já está entregue. O crédito é personalizado para cada pessoa, para cada empresa e para cada necessidade. É isso aí. É verdade. E aí, assim, com isso a gente já consegue ver que a nossa conversa vai ser muito produtiva, a gente vai conseguir tirar muito conteúdo bom e todo dia aprender uma coisa nova, né? Então, assim, durante a nossa jornada para cá, a gente já aprendeu muita coisa e agora a gente vai continuar com essa troca de ideia para sair daqui cada vez mais inteligente? Não sei, né? Talvez. Talvez menos burro. Talvez mitigar melhor o risco, né? É verdade. E o nosso papel é esse, é mitigar risco, né? A gente fala que o crédito está ali sempre para dar a melhor recomendação. Ele não é o decisor, ele vai falar sim ou não. O sim, às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. O não, muitas das vezes pode evitar um prejuízo muito grande, mas a gente está ali para dar a melhor recomendação, né? E sempre muito bem embasado, né? Uma coisa que a gente vê é que a gente acha muito livro falando sobre análise de balanço, análise de números, mas fala de crédito mesmo, tipo, na essência, o que está acontecendo, quem vive o crédito, isso é uma coisa que a gente sente um pouco de dificuldade, né? Justamente por isso, porque o crédito ele vai depender muito do cliente, vai depender muito do segmento que você atua, então você não tem um manual assim muito definido, pronto para isso, né? Não tem uma receita de bolo, né? E assim, hoje o nosso intuito aqui é falar primeiramente lá dos 5 ou dos 6 Cs do crédito, né? Tem uns que trabalham com 5, outros com 6, mas a ideia é tentar extrair o máximo desse conceito e na prática, né? O que é relevante, o que não é, todos são. Acho que todos são relevantes, nenhum pode ser ignorado, mas eu entendo que tem alguns que têm mais peso. E esses que têm mais peso são os que a gente não pode deixar de considerar na hora ali da análise, né? Na hora da concessão. E o primeiro deles que a gente fala aí é o caráter, né? Esse aí, acho que é o que mais gera discussão com todo mundo. É o favorito, né? É o favorito. Até onde é tolerável um risco caráter? Até onde eu vou considerar um risco caráter numa operação de crédito? Em que tipo de operações de crédito nós temos mais tolerância ao risco caráter? É verdade. O caráter é assim, normalmente ele aparece como o primeiro C do crédito, devido à importância que realmente ele tem.
Porque o caráter, ele diz assim, é da vontade do devedor em cumprir as suas obrigações. Então, não é uma questão meramente financeira, é uma questão de vontade, de interesse em poder realmente liquidar os seus empréstimos. E, inclusive, assim, a forma como que a pessoa faz isso. O caráter é um aspecto pessoal. E, assim, mesmo quando a gente analisa um crédito corporativo, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo ali os sócios daquela empresa, né? Estamos vendo os seus administradores, os seus gestores. Então, o que a gente procura avaliar? O caráter dessas pessoas que fazem a gestão da empresa, né? E é por isso que a gente faz uma série de pesquisas, uma série de buscas. E o caráter, como já foi falado aqui, acaba gerando um certo ponto assim de uma zona nebulosa às vezes. Mas é isso que a metodologia vai poder tirar de nós essa dúvida. Para dizer o seguinte, olha, isso aqui é um problema de caráter e não é um problema apenas financeiro, né? Os outros Cs do crédito, eles vão abordar essas questões. Então, nós estamos diante de uma pessoa que se escusa, ela não deseja realizar o pagamento, muitas vezes tendo condição para fazer, né? Ela utiliza de todo subterfúgio, ela utiliza de toda manobra no sentido de não realizar, não cumprir aquela obrigação. Isso é um problema de caráter. E assim, ao longo da vida a gente já lidou com casos assim. Por exemplo, uma grande empresa, até de um outro estado, era uma empresa muito boa, ela tinha muitos contratos de licitação, ela tinha um faturamento muito, muito bom, muito grande, uma das grandes empresas. Mas, infelizmente, o sócio principal era uma pessoa difícil. Então, sempre que a obrigação vencia, ele aparecia com muitas outras pessoas, advogados e etc. e tal, e fazia determinadas propostas que realmente não eram propostas boas. E sempre no sentido de quê? Postergar. Aí ele encontrava alguma coisa no contrato e aí judicializava aquela situação. Isso aí perdurou por anos. Perdurou por anos. Por quê? Porque realmente ele não tinha a intenção de realmente fazer o pagamento. Esse aí é um problema de caráter. Sim, aí você vê assim, não é questão de condição. Não. Tinha de tudo para conseguir honrar, mas preferiu não fazer. E aí ele entra na questão de vai entrar com a execução, até aquilo ali desenvolver, ele vai ganhando mais tempo. Hoje a gente tem muito aí que está em alta, RJ. Né? As extrajudicial, né? Extrajudicial, judicial, sem pé nem cabeça. Liminar, né? Indústria que virou a liminar. Assim, a gente sabe que existem casos onde a liminar se justifica, em alguns casos. Se justifica, mas não é nunca a melhor recomendação, porque você não sabe o que está ali atrás. Então, a liminar, eu tenho um ponto um pouco contra, porque Por quê? a liminar, ela se justifica até muito, é muito pequena a justificativa dela. Sim. Porque, por exemplo, a empresa está com problema de imposto. Um advogado me orientou a subir uma liminar para eu ocultar esse problema de imposto, porque determinados clientes não vão comprar comigo se souberem que eu tenho esse problema na operação. Cara, eu estou ocultando todas as outras informações de crédito também. Eu estou limitando a análise de crédito. E aí eu vou entrar em outros Cs do crédito, sem querer. Sim. Mas, cara, a liminar, eu acho que ela vai esbarrar também um pouco no caráter. Porque muitas das vezes, onde a gente vê uma liminar, a gente acha passivo oculto, a gente acha outros problemas que a liminar, já que ela está escondendo, né? Ela estava escondendo um problema de imposto, agora ela vai esconder um protesto de fornecedor, ela vai esconder um CCF, um chequezinho ali que eu esqueci de deixar um valor na conta para pagar e tudo. Então, eu acho que a liminar, ela seria justificável
em pontos muito específicos. Você me corrija se eu estiver errado, porque eu acho que esbarra um pouco no caráter. Não, é verdade. Assim, quando você tem um processo, quando você tem uma situação que está em discussão, porque você realmente, justamente, você não concorda e aquilo está te afetando, mas é um assunto que ainda está por resolver, eu acho que, neste caso, o devedor, a pessoa, ela recorre a liminar no sentido de se proteger dos malefícios que aquela situação pode causar. Sim. O problema são as liminares generalizadas, gerais, para ocultar qualquer tipo de apontamento, e não um apontamento específico, né? Aí realmente é um problema. E aí já começa a cair numa questão também da transparência e da confiança. Quando você está fazendo um negócio, você está tratando com uma pessoa, um sócio de uma empresa, e ele omite as informações que ele sabe que são importantes, bom, já começa a acender para você um alerta. E a outra pergunta que vem logo em seguida é o seguinte: o que mais que nós temos? Tem a liminar, eu já descobri que tem uma liminar. Mas o que mais? O que mais está oculto? O que mais não está sendo revelado? O que nós temos de simulação nesses dados? O que não corresponde à realidade? Mas e quando o cliente vira para você e fala assim: eu não sabia da liminar? Essa é clássica. Essa aí já é. Eu não sabia da liminar. Eu entendo que para entrar com a liminar, o advogado precisa da assinatura do dono da empresa, ou algum representante da empresa, porque senão ele não vai conseguir fazer isso. Posso estar falando besteira, mas eu acho que não tem como. É muito difícil. O que acontece? Argumentos, desculpas, isso sempre vão acontecer. Sim. A questão é se aquilo procede, se tem substância, se aquilo que está sendo dito realmente condiz com a realidade, certo? O que, neste caso, é difícil. Sim. Porque, igual você disse, por exemplo, sem uma autorização, ninguém vai impetrar uma liminar em nome de outra pessoa, né? Então, assim, é difícil acreditar. Não, sempre tem algumas respostas, alguns argumentos, mas aí a gente tem que ponderar e dizer assim, isso realmente faz sentido, né? É plausível. Igual essa questão da liminar, existem outras. Mas, especialmente em relação ao caráter, assim, quando você está diante de uma situação dessa, em que o sócio, em que a pessoa já demonstra uma fraqueza de caráter, é difícil até prosseguir com essa análise. Porque o que mais que nós daremos credibilidade? Se aquele que gera as informações, se aquela pessoa que vai me fornecer os subsídios para uma análise, se ela já se apresenta desse jeito, com essa fragilidade, vamos colocar assim. Então, é muito difícil. Às vezes, é preferível já interromper o processo no primeiro C. Porque nós vamos perder um tempo para chegar lá na frente e chegarmos a outras conclusões. Isso aqui também não bate, isso aqui também não confere, isso aqui também não procede. E vamos perder aí um grande tempo, às vezes ficar gerando uma expectativa e aquilo não vai se materializar. Essa operação, ela não vai sair, não vai ter como, né, ser aprovada se nós temos uma situação dessa. Então, é preferível, para evitar até mais, às vezes até constrangimentos, é preferível que você já interrompa o processo ali logo no primeiro C. E como que a gente identifica essa debilidade de caráter? Porque é um ponto muito sensível. Muitas das vezes nós vamos ter uma pesquisa de internet, um levantamento de dados, um big data que vai trazer algumas coisas para a gente,
mas que a gente não consegue ter esse contato, principalmente o crédito, que fica muito dentro das empresas, muito em salas fechadas. Nós lidamos com um conjunto de informações que vem para a gente. Então chega ali pintando aquela imagem linda, né? Chega para você a Mona Lisa ali. Até você descobrir que a Mona Lisa foi impressa na impressora, você leva um tempo. E eu queria entender como a gente consegue antecipar esses sinais dessa debilidade de caráter. Então, nesse aspecto, você conhecer a pessoa é muito importante. Ela já traz para você algumas sinalizações. Quando você conversa com a pessoa, eu sei que nós não temos condições de conversar com todos os clientes. Sim. Mas, assim, aquele cliente que é novo, aquele cliente que está chegando na empresa agora, né? Quando você conhece, você já tem ali, pela sua experiência, você já forma uma imagem daquele cliente. Outra coisa é a história desse cliente. Porque o que acontece? Você veja bem, uma empresa que já está na segunda ou na terceira geração, né? Já é o neto do fundador, nem é o filho, é uma empresa familiar. E aí ele está à frente daquela empresa ali há 10 anos, 15 anos, 20 anos. E você conjuga essa informação com outras informações e você verifica que ele sempre se portou adequadamente. E principalmente naquelas datas que são datas de crise. Sim. Porque a crise, ela não forma o caráter, a crise ela revela o caráter. Então, é ali que você vai separar, muitas vezes, o joio do trigo, não é? Porque ele está ali passando por uma dificuldade. E eu já vi casos assim, né? Por exemplo, quando o sócio de uma empresa se dispõe a vender, alienar um patrimônio pessoal para honrar compromissos da empresa. Olha só, uma pessoa que se dispõe a fazer isso, ela tem o quê? Ela tem uma boa intenção. Ela quer resolver o problema. Ao contrário, outros retiram os bens da empresa e passam a fazer o quê? Uma blindagem para que aqueles bens não sejam alcançados, Sim. né, pela cobrança. Então, você já vai percebendo isso. Então, o que acontece? É necessário que a gente conjugue uma série de fatores para poder chegarmos a essa questão do caráter. Hoje a gente tem muita informação, né? Então, assim, pelo que a pessoa fala, como ela se comporta, pela história dela, né? Por toda a experiência que ela tem, pelas dificuldades que já enfrentou, como que está a gestão da empresa também, é importante. Através da conjugação, a gente chega a dizer assim, olha, aqui não temos um problema de caráter, temos uma dificuldade, temos uma situação. A dificuldade todos passam. Quando você pega, assim, por exemplo, um cliente, vou dar um nosso exemplo prático. Você tem um cliente que você vai fazer a pesquisa processual dele, ele tem problema com todo mundo que ele passou. Aí chegou para você e falou assim, não, comigo eu sou diferente. Comigo vai ser diferente. Não é porque ele deu problema com todo mundo que comigo ele não vai honrar. Eu tenho um relacionamento, né? Mas assim, o que eu vejo? Na primeira oportunidade, em vez de te pagar, ele vai pagar a conta dele lá, ele vai honrar primeiro o dele. O relacionamento, ele prevalece até um certo ponto. Na hora que aperta, meu amigo, não tem jeito. Relacionamento Entre não pagar paga a minha conta de luz e te pagar, eu vou pagar minha conta de luz. Não tem jeito. Entre o funcionário e honrar um boleto de um fundo, de um banco. A questão do caráter, então aí nós temos duas formas de ver, né? Duas visões. Quer dizer, quando ele realmente deixa de pagar porque ele tem um problema financeiro. Sim. Não, ele tem um problema financeiro. E quando ele deixa de pagar porque ele realmente não deseja pagar.
Esse é aquele que fica devendo a todo mundo, não paga ninguém, mas está sempre bem, né? Sempre mora num lugar muito bom, sempre tem um carro muito bom, sempre tem o seu patrimônio preservado, né? Leva uma vida de luxo, mas os credores não. Essa pessoa tem um problema de caráter. Por quê? Porque ela teria condições de honrar, mas não o faz, né? Então, assim, é sempre essa visão. E aí vale muito aquela questão também de você se informar com quem essa pessoa teve esse problema. Se for possível, né? Olha, aí vale aquele relacionamento assim, de pessoas que estão no mercado de crédito. É muito importante. Não só os birôs, não só Banco Central, não só isso, mas conversar como é que foi aí. Eu vi que teve um atraso, e aí, o que aconteceu? Não, atrasou, mas liquidou. É uma pessoa que sempre cumpre as suas obrigações, procura cumprir as suas obrigações. Então, você vê, olha, eu não estou diante de um problema de caráter, né? Estou diante de uma situação de dificuldade. Agora, a gente tem que sair, muitas vezes, desse tipo de bordão que as pessoas colocam. Agora é diferente. Aí, por que agora é diferente? Na minha vez é diferente. Agora, comigo é diferente. Conheço, tal, etc. E tal, tem uma história ali, etc. E tal. Tem gente que conhece mesmo, certo? E, às vezes, tem um relacionamento. Já vi casos assim, de empresas em situação muito difícil, mas que optou por pagar uma determinada obrigação porque tinha um relacionamento muito estreito com o comercial. Isso também acontece. Sim. Mas, veja, é quase uma exceção. De 99 é um, né? É uma exceção. Eu acho que na minha vida eu talvez tenha visto, nesses 40 anos, uns 3 ou 4 casos assim. Os outros, infelizmente, não acontecia dessa forma. Acaba que, pelo que você falou, nesse caso, nesse exemplo que o Matheus deu, esbarra na capacidade. Aí a gente já vai entrando no outro C do crédito, né? Capacidade. Até onde a gente deve avaliar a capacidade, a projeção de recebíveis, o fluxo projetado, até onde isso é decisivo na cessão de crédito? Então, a capacidade é uma outra habilidade pessoal. Quando a gente vai falar de capacidade em termos econômicos e financeiros, nós já vamos para um outro tipo, para um outro C. Aqui na capacidade, se o caráter é a vontade de pagar, a capacidade é a habilidade de gerar os recursos para fazer o pagamento. E de onde que vem essa habilidade, né? Vem, por exemplo, da experiência que a pessoa tem naquele negócio que ela está gerindo. Vem da diligência que ela tem no trato, por exemplo, das suas próprias finanças pessoais. Como ela administra, né? Isso. Nós sabemos que de pessoas que têm dificuldade assim, no controle do seu próprio orçamento. Sim. São pessoas que gastam muito, estão sempre endividadas. Não é à toa que hoje nós temos aí 81 milhões de pessoas que estão com problema com o nome, porque estão devendo contas, não conseguiram honrar suas obrigações, por várias razões. Mas muitas dessas razões estão ligadas à sua capacidade de gerir o seu orçamento e a capacidade também de gerir uma empresa. Às vezes a pessoa, o administrador, o gestor, ele não tem aquelas qualificações necessárias, principalmente nos tempos de hoje, para poder desenvolver aquele negócio. Então, aí ele se perde e, por não ter essa capacidade, o negócio, às vezes, não prospera, fica ali estagnado, ou, às vezes, até realmente entra numa dificuldade muito grande. Então, quando a gente diz da capacidade, a gente está dizendo disso. A gente está dizendo da habilidade que uma pessoa tem em poder gerar os recursos necessários
poder cumprir as obrigações. Gerar e gerir, né? E gerir. Porque é a parte técnica de eu conseguir gerar um produto, um serviço que me volte um retorno, um recebível, e a questão de gerir esse recebível, do que é a minha prioridade, do que eu preciso pagar primeiro, quais recursos eu devo honrar. Sabe onde acontece? A gente vê muito isso, muito claramente, nos processos de sucessão. Quando sai uma primeira geração, uma segunda geração de uma determinada empresa, de pessoas que estão ali, que são habilidosas naquilo que elas fazem, e há uma sucessão, às vezes até uma sucessão assim, que não estava prevista, aconteceu alguma coisa e, bom, precisou acontecer essa sucessão. Muitas vezes aquele que sucede não está preparado. E aí é onde a gente vê isso claramente acontecer. A gente percebe que a empresa ela está perdendo a sua capacidade de gerar caixa, de gerar resultados. Então, perdendo mercado muitas vezes, né? Erros sucessivos ali na gestão empresarial. E aí a gente percebe o quê? Faltou ao novo gestor, aquela capacidade. Por isso que quando a gente analisa uma empresa, não é o tempo da empresa que conta. Isso é sensacional. É sensacional. Mais uma pílula aí, gente. Escuta essa. É o tempo em que o sócio entrou na empresa, porque a empresa tinha uma história, ela vinha muito bem, mas entrou uma administração nova, um sócio novo. Então, se ele entrou há 2 anos, essa empresa tem 2 anos. Sim. Porque o que acontece é o seguinte, os resultados econômicos e financeiros de uma empresa, eles são a consequência da administração e não a causa. Okay? Então, assim, essa questão de capacidade a gente vê muito claramente nas sucessões, assim, às vezes nas aquisições, né? Nos processos de M&A, etc. Olha só, o que a gente mais vê é a empresa tem 30 anos, o CNPJ, aí você vai ver mudança de comportamento. Não, mas a empresa tem 30 anos, o CNPJ, já é uma marca consolidada, né? Aí você vai ver lá, a empresa passou por tanta transformação, ficou inapta por um tempo, daqui a pouco voltou de novo, mas a empresa tem 30 anos. Né? Então, assim, é interessante a gente observar esses pontos, né? Tempo de fundação, tempo do sócio, experiência do sócio, se não é um aventureiro, se não é um testa de ferro, né? Um laranja que está ali, tem que olhar também, né? Tem que olhar todo um contexto. Aí você vai ver, às vezes a pessoa que está no quadro societário lá, você abre ali o imposto de renda dele, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. A empresa faturando milhões, o cara não teve um rendimento daquela empresa. Ele, tá, cadê? Aí você olha na internet o endereço dele, aí você vê uma casinha assim, que é incompatível com a renda dele. Com a renda ou com o patrimônio da empresa. E uma das coisas que acontece muito é que, por exemplo, nas fraudes, os fraudadores, eles procuram empresas que já têm um certo tempo de atividade e que estão limpas. Sim. Eles querem adquirir esse tipo de empresa, pagam bem para adquirir esse CNPJ, é uma compra de CNPJ. Né? E a partir dali, por já ter um histórico, por já ter um tempo de fundação, o que vai acontecendo? Ele vai montando uma nova empresa com o sentido de fraudar. Né? Esse aí não tem caráter. Ano passado, nós identificamos uma rede assim, né? Levantamos, aí nós conseguimos achar dentro da carteira de crédito cerca de 15 empresas que seguiam o mesmo padrão. Eram empresas antigas, que ficaram inaptas durante um tempo, foram compradas, entrada de sócio recente, tudo testa de ferro,
Troca de KNAI, atuação, endereço. Aí você olhava antes... Troca de KNAI é uma coisa... Nossa. É uma lanchonete que vira uma empresa de tecnologia. O cara... Teve um que foi engraçado. O cara transportava criança e do nada ele virou uma construtora. Aí, tipo assim, ele tinha uma empresa de transporte de criança, parecia ser séria. E aí, sei lá, 20 mil de capital social. Aí, do nada, ele virou uma construtora com capital social de 50 milhões. E, por favor, me cede crédito aqui. E aí você falou, você entrou num ponto, né? O capital. Capital, a gente deve olhar mais estrutura ou fluxo? Então, quando a gente tá... Então, assim, a gente agora sai dessas questões que são ligadas aos aspectos pessoais, que é o caso do caráter e da capacidade, e entra no aspecto de capital. E aí nós temos o quê? Nós temos, pensando numa empresa, nós temos a questão patrimonial, nós temos a questão econômica e nós temos a questão financeira, né? Então, é um conjunto, nós temos que avaliar a empresa através desses indicadores, né, de performance, de gestão, para poder nós chegarmos a uma conclusão sobre essa empresa, se realmente ela está performando bem, se realmente ela está sendo bem gerida nos aspectos econômicos e nos aspectos financeiros. E aí tem a questão da estrutura, né, de capital. A gente vê hoje, diferentemente do passado, em que, por exemplo, as empresas de crédito, elas emprestavam, muito às vezes, baseada no capital da empresa, no capital social da empresa. O banqueiro, ele queria investir na empresa através de empréstimos, mas na mesma proporção que o próprio dono acreditava na empresa. Então, se ela tinha um capital de 1 milhão, o banqueiro, olha, eu vou te emprestar 700 mil. É o que vale. Mas por que essa empresa é maior, passa aqui, os ativos são muito maiores? Porque ele acreditava, assim, que, olha, se você acredita na sua empresa com 1 milhão, eu também vou acreditar na mesma medida, ao menos um pouco. Entendeu? E com o passar do tempo, o que nós vimos? Nós vimos que as empresas se alavancaram com capital de terceiro, né? A gente sabe que até um determinado momento da empresa não é possível continuar crescendo com o capital próprio, que é um capital limitado. Também o capital próprio, ele tem um custo maior do que o capital de terceiro. Então, essa questão da estrutura de capital é muito interessante, mas a gente vê umas disparidades, né? Uma empresa com ativo de 30 milhões e com um capital lá de 20 mil reais, né? Que é muito diferente, muito complicado às vezes. Então, assim, mas é sempre importante. E outra coisa, ver as alocações, né? Assim, no curto prazo, no longo prazo, para onde as fontes de captação de recursos de uma empresa, onde é que elas estão sendo aplicadas lá no seu ativo, né? O que está no curto prazo, o que está no longo prazo. Então, nós temos o quê? Nós temos aí, falando de empresa, nós temos os balanços, nós temos a demonstração de resultado, os principais, né? Nós temos o fluxo de caixa, que é muito importante para ver aonde que o caixa está sendo consumido, se é na operação, se é em investimento, se é em financiamentos, né? Então, através da conjugação, esses três demonstrativos, eles vão conversar, né? E aí nós vamos ver se aquilo também está fazendo sentido, né? Olha, se o prazo de fornecedor é adequado, se o prazo ali da conta de clientes também é adequado, vis-à-vis o tipo de negócio que essa empresa realiza. E aí você tem que fazer o cálculo para ver se realmente ele precisa daquele recurso, né? Justamente pelo casamento de caixa. Eu tenho aqui o prazo de fornecedor, o prazo de recebimento da carteira. Por que eu preciso
de mais capital para conseguir honrar. O que está acontecendo? Para onde está indo esse recurso? Você tem que olhar se não está tendo vazamento. Ele está pegando aqui com a mão direita, colocando no bolso esquerdo, mas o dinheiro está indo para o bolso direito. Né? Exatamente. Então, uma coisa importante é o seguinte: o que leva uma empresa à insolvência não é a sua situação econômica, é a sua situação financeira. Né? É a ausência de caixa, é a ausência de recursos financeiros para honrar os seus compromissos, é que leva a empresa à falência mesmo. Né? Até pedir um RJ, por exemplo, alguma coisa assim. Mas não às vezes a empresa está dando resultado econômico, mas ela tem um problema grave de liquidez, ela tem um problema grave de caixa. E é isso que esse C de capital ele procura desvendar. O negócio é saber o seguinte: o que está acontecendo? Né? Ali, eu sempre gosto de dar um exemplo assim, que é mais ou menos como um médico. Né? A pessoa procura um médico para dar um diagnóstico. Né? E o médico diz o seguinte: faça esses exames aqui. Né? E a pessoa faz os exames, leva, e ele, diante dos exames e vendo a situação, o aspecto clínico, ele é capaz de dar um diagnóstico. Se ele não consegue, através daqueles exames, porque ele não conseguiu ainda identificar, ele não está seguro, o que ele faz? Ele pede um outro tipo de exame. E esse é muitas vezes o problema do analista de crédito. Quando ele não consegue identificar, ele pede mais informações. Ele fica sendo um cara chato. E aí ele é um cara chato. Mas não é. Então, essa é a questão. E assim como o médico, por exemplo, nós não poderíamos fazer um checklist de 700 perguntas para que o cliente já entregasse de imediato e você não precisasse fazer novas perguntas. Porque o custo de fazer isso é muito maior, porque, na verdade, com aquelas informações iniciais, você já vai resolver 80% dos casos. Eu acho que, nesse ponto, a gente entra num território muito nebuloso. Muitas das vezes, quando a gente vai ceder crédito para empresas menores, nós acabamos tendo que trabalhar com um limite de informação muito baixo. Porque elas não vão ter um balancete, elas não vão ter uma conta de fornecedores, elas vão ter uma coisa muito, assim, crua. E ali o analista de crédito ele tem que trabalhar com esse conjunto de informações limitada para todos os aspectos do crédito e mesmo assim ter uma decisão assertiva. No ponto aí que nós estamos trabalhando, qual que você acha que seria o mais vital na sessão de crédito que seja uma sessão de sucesso? Mas assim, eu acho que é assim. Eu penso que assim, nós precisamos passar por toda a metodologia. E só lá no final conjugando, e esse é o papel do analista, conjugar todos esses elementos para poder chegar a um diagnóstico, a um veredito ali, naquele caso. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos diante de uma empresa que tem uma situação atual razoável, boa, confortável, mas ela está diante de um cenário em perspectiva, que é um cenário complicado. Aquela situação não vai se sustentar. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que somente ao final, depois de nós avaliarmos toda essa esteira, através dessa metodologia, é que nós vamos poder dizer e vamos poder justificar por que a gente concede e em que condições a gente poderia conceder esse crédito, ou então que a gente não é favorável a essa concessão. Mas é uma questão, veja bem, é uma questão eminentemente técnica. Né? Quando você avalia um crédito sendo da área de crédito, você está avaliando isso tecnicamente. E as razões precisam ser técnicas. Né? Aqui a gente não pode trabalhar com eu acho, eu penso. Não. É preciso existir elementos que, se você tem esses elementos
bem consolidados, dificilmente você terá alguém que vá contrapor com outros tipos de argumentos, porque os dados vão falar por si. Mas pegando esse gancho aí, se a gente for olhar a estrutura da operação, o cliente não passou em nenhum de quase todos os Cs. E aí chegou lá no colateral. A garantia da operação é boa. Nossa. A garantia vai definir se eu vou fazer a operação? Porque assim, ó, por exemplo, no nosso segmento, me falar que recebível é garantia, desculpa, eu não aceito não. O recebível é uma possibilidade. Ele é uma eu não aceito o recebível como garantia, não. Qual que é a garantia? O recebível. Não é. Não é. Ele performado, ele confirmado, ok. Eu ainda vou ali, mas ele ainda tem uma certa fragilidade. Para mim, garantia tem que ser garantia real. Né? A gente vai falar de um imóvel, de um maquinário, de uma alienação de estoque, que mesmo assim ainda eu tenho ali um pé atrás. Pô, meu crédito tem um pé atrás com tudo? Lógico, véio. tudo eu tenho risco. Mas assim, o colateral, eu acho que ele não pode ser o divisor, assim, vou fazer ou não vou fazer a operação. Se você está olhando demais para o colateral, é porque a operação não é boa. Você tem que ter lá o lá e cá. O colateral, a garantia, ela é um aspecto, assim que ele minimiza uma fraqueza. Ele minimiza uma fraqueza. Então, se eu, no conjunto da análise, eu identifico elementos que têm uma fraqueza, como, por exemplo, o capital, como, por exemplo, até, às vezes, a própria capacidade ou as condições, se eu tenho uma fraqueza, eu olho para a garantia e vejo, essa garantia é capaz de compensar essa fraqueza. Mas, por exemplo, não existe compensação de garantia quando a fraqueza é de caráter. Tacou-lhe a lata. Tacou-lhe a lata. Não, sem perdão. Aí não temos isso. Mas vamos dizer assim, que uma empresa ela está numa situação, ela tem uma situação que, às vezes, economicamente não é ótima, mas é razoável, é mediana, moderada, já passou por situações assim e tal. Então, não é o caso, por exemplo, de conceder uma operação clean, né? Sim. Falando clean, mas a gente chamava aí de canela seca. Canela seca, pô. Eu não vou ali na lata fazer o cheque, pô. Não, tem uma garantia. Então, mas a garantia, quando a situação é muito ruim, se eu faço por causa da garantia, na verdade, eu estou comprando essa garantia. Sim. Né? Estou comprando. E, às vezes, a intenção do devedor é me vender essa garantia, porque ele não consegue vender ela no mercado. Exatamente. Vai vender para mim. Exatamente. Quantos caminhões quebrados, os caminhões estão num pátio lá há anos, a gente já não comprou pro BO desse, né? Exatamente. E a garantia, ela tem que ser observados aspectos na garantia, né? Por exemplo, a liquidez dessa garantia. Sim. Eu consigo ter liquidez dessa garantia, eu consigo vender essa garantia. A depreciação. Essa é uma garantia que vai depreciar. Essa é uma garantia que eu consigo localizar, que eu consigo realmente ter a posse dela, porque às vezes isso não acontece, né? Uma outra questão de garantia era um avião de pequeno porte, e etc. Então o pessoal olhava de fora no hangar e via o avião lá. O avião está lá. Tinha uma estrutura lá, né? Aí no dia que realmente foi tomar posse, etc. e tal, não tinha motor, só tinha a hélice do lado de fora. E eles tinham levado todos os aviônicos, que é uma parte muito cara do avião, que é todo aquele painel de instrumentos. Né? Ficou só a sucata. Ficou só a sucata lá. Então, a garantia precisa ter muito cuidado. Outra coisa é quando a garantia é ligada à própria razão de ser da empresa. Também aconteceu assim.
eram uns radinhos, assim, radinhos pequenos, milhares de radinhos. Né? Mas a empresa entrou em juízo e tal, e não pôde tomar posse dos rádios, porque eles eram o próprio objeto de receita da companhia. Então, é preciso garantir, é preciso tomar bastante cuidado, mas é sempre nessa linha. O que vai pagar a operação é o fluxo de caixa. A empresa gera caixa para pagar a operação, ótimo e tal. E, tem alguma fraqueza e tal? Tem. Então, vamos calçar essa operação aqui com a garantia que seja suficiente, porque a garantia também ela tem um custo de recuperação. Sim. Né? Muitas vezes é preciso entrar no judiciário e etc. Aquilo demora, pagar advogados, tem um custo de transporte, muitas vezes, daquela garantia. Né? E eu estou falando de uma garantia assim, que realmente possa até ser deslocada. Né? Então, assim, não é o caso, por exemplo, de um imóvel. Né? Mas mesmo um imóvel, se for, por exemplo, um imóvel rural, vamos imaginar, aquele imóvel ele pode estar com um passivo ambiental muito grande. Ao tomar posse daquele imóvel, você trouxe para si, também, né? Trouxe para si uma dívida. Mais uma operação onde você compra o BO que estava na mão de outra pessoa. Então, né? Então é preciso tomar bastante cuidado com esse C aí no colateral. Garantia, então, vai esbarrar naquela questão do recebível e de outras questões. Líquido certo e exigível, né? Que é a base do crédito. Crédito e a garantia eles têm que ser líquido certo e exigível. Líquido certo e exigível. A gente tem que muitas vezes ter o domínio, né? A posse e o domínio. Por exemplo, máquinas, às vezes, dependendo do tipo de máquina, às vezes é difícil, porque, por exemplo, se é uma máquina agrícola e ela fica lá abandonada, lá no meio da lavoura, lá num lugar, ela deprecia muito rápido. Então, isso aí acaba virando uma sucata e etc. Então, a gente pode entender que até o conceito de condição ele tem que estar atrelado à garantia também. Então, assim, porque você tem, quando você olhar o CES do crédito, você tem a questão de condições. Condições é falar do cenário onde a empresa está inserida. Logo, a garantia tem que estar atrelada a isso também, né? Então, qual o cenário que aquela garantia está? Qual que é a condição que aquela garantia está? Você tem ali o exemplo mesmo do agro. Você tem lá o cara te oferecer um trator. Ó, legal, um trator em garantia. O olho brilha. Você vai chegar lá, o trator já está rodando lá há 20 anos na fazenda, né? É o próprio dono da fazenda que faz a manutenção do trator só para ele continuar rodando. Né? Tudo então, original. Tudo original. 20 anos, tudo original. A garantia tem realmente, ela tem vários aspectos, assim, né? É preciso tomar todos esses cuidados legais, né? E também, assim, você ter, em relação à garantia, por exemplo, avaliadores que sejam, né, casas que você já tem o costume de trabalhar, já tem um histórico, então que eles fazem uma avaliação ali e te dão o preço ali de uma venda forçada, detalham em minúcias mesmo os aspectos daquela garantia, se é uma máquina, se tem chassi, se tem registro, se você pode registrar, etc. Então, todo esse contexto. E em relação às condições, sempre que a gente fala em condições, a gente vai olhar para um aspecto micro e para um aspecto macro, assim, principalmente da conjuntura econômica, assim, nos seus diversos aspectos. Por exemplo, uma empresa que é importadora de matérias-primas, ela depende dessas matérias-primas, essa empresa ela está sujeita a uma variação cambial. Então, se ele não faz hedge, ele está mais ou menos enrolado. O câmbio, então, é uma variável importante, né? O comportamento do câmbio. Né? Se é uma empresa, por exemplo, de transporte,
é uma empresa, então, que está aí com os custos de manutenção dos veículos e com o custo do combustível. Nós estamos Sim. vendo isso aí. Então, por exemplo, hoje, nós estamos vendo que há uma tendência de um aumento do querosene de aviação em torno de 55%. Então, se nenhuma medida for tomada e realmente vier esse aumento, ele vai impactar demais as companhias aéreas. Mas não só as companhias aéreas, há toda uma cadeia. Então, por exemplo, as empresas de turismo. Se as pessoas não vão viajar, se a passagem vai ficar muito cara, pode afetar uma empresa de turismo. Então, quando a gente olha de condições, né, até entra a questão da taxa de juros, né, a questão de crescimento do país, de crescimento do PIB, a questão da renda real, né, dos trabalhadores, isso tudo afeta, isso tudo pode afetar uma empresa. Então, nós precisamos olhar para essa conjuntura e dizer assim, olha, temos uma boa perspectiva, não temos uma boa perspectiva. Por exemplo, no segmento imobiliário, o que é uma coisa importante são os recursos, por exemplo, das instituições financeiras para o financiamento da casa própria. O que acontece? Nós sabemos que mais de 80% dos imóveis são adquiridos através de financiamentos. Então, se não existem linhas disponíveis, ou se o limite para tomar o financiamento ficou reduzido, né? Foi ampliado agora, então foi um alívio para o setor de construção civil. Né? As faixas do Minha Casa Minha Vida. Então, o quê? Ampliou. Ao ampliar essa faixa, permite que as construtoras façam as suas vendas, né, dos estoques dos seus imóveis. Então, isso aí, por exemplo, afeta diretamente o setor da construção. A gente está vendo notícias recentes de aumento do custo do material de construção civil. Então, o que acontece? Nós teremos aí, possivelmente, um aumento do preço dos imóveis. Né? Aí, o que acontece? Vamos pensar assim, se você está fazendo, o incorporador está fazendo um lançamento hoje, ele vai precificar de uma maneira. Mas e aquele incorporador que já fez o lançamento, está com o prédio no meio, né, do prazo de conclusão da obra e ainda vai ter que suportar esse aumento? Será que a margem desse incorporador será suficiente para absorver esse aumento? Difícil. Complicado. E nisso a gente vê assim. Aí a gente já parte aqui para o nosso último C. Conglomerado. Grupo. O que é grupo e o que não é grupo? Eu acho que isso daí esbarra muito na capacidade. Sim, só que aí nós temos um problema. Vamos falar no nosso caso, mesa de operação. Vamos lá. A gente está na mesa de operação. Estou avaliando sacada aqui, olhei sacada e ele não tem condição nenhuma. Mas esse sacado aqui pertence a um grupo econômico. O grupo econômico por trás desse sacado aqui é um grupo grande. Eu fiz a operação, o sacado confirmou. O sacado não paga. Eu vou cobrar o grupo? Você vai cobrar o grupo como? Como? Você não tem como cobrar. Eu não tenho como. Agora, se a gente está falando de uma operação de crédito estruturada, ok, nós temos outros parâmetros que a gente consegue entrar lá. Agora, numa operação de recebível ali, eu não tenho como cobrar o grupo econômico. Ele é uma informação para te dar conforto psicológico. Ele vai virar para você e vai falar assim, olha, talvez o cara que está ali atrás, ele ajude a pagar. Mas eu não vejo na realidade, o Celso, você me corrige se eu estiver errado, uma forma prática do conglomerado pagar uma operação de desconto de recebível. Porque numa operação de crédito estruturado, o conglomerado vai estar alienado ali também. Então, o conglomerado, ele é um devedor, como eu posso falar, esqueci o termo certo, mas ele é um devedor solidário na operação. A não ser que eu tenha essas travas, para mim, ele é só um conforto para o analista de operação ou então para o gerente de crédito. Então, mas olha assim, vamos pensar assim, quando esse recebível ele tem uma coobrigação do cedente. Mas aí nós entramos em outro problema. Nós entramos em outro problema. Porque
quando eu aprovo o cadastro do cliente, eu já vi que ele não tem condição, ele não tem caráter, ele não tem capacidade. Ele não tem várias coisas. Ele não tem várias coisas. Mas me falam assim... Mas ele não vai ter crédito. Mas aí ele me fala... Não tem nada, não vai. Não. O recebível dele é bom. Aí eu vou comprar a operação pelo recebível. Não. E aí, não liquida. E aí? Então... A obrigação não me adiantou de nada. Não adiantou de nada. Mas, veja bem, nesse exemplo, que é bastante clássico, normalmente isso aí é uma defesa comercial. Tá, ok. É uma defesa comercial. Olha aqui, eu tenho aqui, mas eu receber tal. Mas olha só, se passando pela metodologia, nós já sabemos que tem vários problemas aí, né? Então, nós já sabemos o seguinte, nós já sabemos que o cedente, aquele que levou o título para descontar o recebível, nós já sabemos que ele não tem capacidade alguma, né? Ora, se ele tem um problema de caráter, não pegue o recebível, porque é furado, né? Agora, se ele não tem um problema de caráter, tem outros problemas lá, bom, aí nós vamos cair naquele caso, quem é o sacado, né? Quem é o sacado? Quem é esse? Esse, realmente, ele tem condições de honrar a operação. Eu já sei que o cedente não tem, mas o sacado pode ter. Pode conseguir honrar com seus compromissos. Pode conseguir honrar os compromissos. Nesse caso, eu avalio o sacado também, porque, em tese, é ele que tem a obrigação de pagar, né? E já sabendo que, se ele não honrar, eu vou ter um problema para receber. É o risco que toda operação, que a maioria das operações tem. Sempre você vai ter assim um gap aí, né, em algumas situações. Mas se o sacado é desconhecido e o cedente não tem condições de... Olha, e aí vem um outro argumento muito forte. Muito forte em termos, né? É o seguinte, se eu não fizer com esse, eu vou fazer com quem? Não é isso? Não faça. Se eu não fizer, outro vai fazer. Isso não é oportunidade, isso é uma cilada. Não, mas não. O comercial vive de oportunidade e a gente tem que aproveitar toda a oportunidade que chegou aí. Oportunidade PDD. Olha, gente, eu tenho maior... Não vou falar dos comerciais, tem muitos amigos que são comerciais, são ótimos. Tem umas defesas que é sem pé e sem cabeça. Mas, não dá. Mas a gente tem que derrubar isso com alguns argumentos para dizer o seguinte, olha, uma empresa que vive de crédito precisa emprestar. Sim. Não é? É preciso emprestar. Então, nós temos que emprestar, mas nós não temos que emprestar para este cliente. Selecionar melhor os clientes. Nós vamos emprestar para outro. Aí, nessa questão da seleção, existe uma questão muito interessante, que é a seleção adversa. O que é a seleção adversa? É quando você seleciona o cliente que não era para ter sido selecionado. Certo? Isso, às vezes, acontece muito nos momentos de euforia, momentos de crescimento de carteira, momentos em que outros agentes estão sendo mais seletivos, e aí o que bate a tua porta? Bate a tua porta aquele cliente que você tentou conseguir há 2 anos e ele nunca te recebeu, mas agora ele te procura. Você já abre o olho. Aí você sabe. Assim, Celso, nosso tempo está finalizando, e uma pergunta básica. O que você identifica como o principal erro das análises de crédito hoje? Você acha assim, não, esse tipo de erro aqui é um erro que acontece sempre e ninguém corrige? Eu acho que existem vários fatores que podem levar a erros, né? O problema mora nos detalhes. Às vezes, é aquele ponto que, às vezes, o analista fala assim, esse ponto não é relevante, mas por trás daquele ponto, você
puxa, né? Falar no popular, você puxa uma pena e vem uma galinha. Então, é o seguinte, quando você vai desenrolando, ou como dizem, cada enxadada que você dá, sai uma minhoca, né? Ou um mundo de minhoca. Então, é o seguinte, o problema está nos detalhes. A outra coisa, o problema está, muitas vezes, no tempo que o analista às vezes dedica para fazer aquela análise, certo? É assim, você não pode atropelar o processo porque tem que fazer, porque tem que entregar, porque tem que terminar. Isso aí, muitas vezes, força o quê? A pular etapas, sabe? E outra coisa, com a experiência, sempre vem aquele caso que você olha e acende uma luz. Não despreze isso. Não despreze isso. Você ainda nem sabe direito por quê. Feeling, né? O feeling não é um achado, não é um negócio. O feeling decorre da experiência. Você falou de feeling, né, da experiência. Então, assim, qual que é a maneira, o ponto certo para sair de uma operação? Qual que é o pulo do gato? Qual que é o momento? O momento é o seguinte, o melhor momento para você sair é não entrar. Boa. Não entre. Faz um corte, por favor. O sinal tá amarelo, não passe. Não passe. Para quê? Não vai passar. É o que nós estamos dizendo. Olha, a gente precisa... nenhuma empresa de crédito vive de crédito negado. Sim. Nós vamos fazer. Mas nós precisamos aprovar. Mas não para esse. Fazendo Vamos procurar um que o risco seja menor. Toda operação tem risco. Tem. É a diferença do risco para a incerteza. Porque o risco é algo quantificável, probabilístico. O risco então é o sempre vai seguinte, existir. sempre vai existir. Não existe risco zero. Existe um risco quase nulo, um risco baixíssimo, muito baixo, moderado, razoável, alto, mas zero não existe. Então a gente tem que estar sempre atento aos detalhes e sempre fazendo ali com a experiência, com a expertise. Tá E certo. a gente consegue chegar lá. É isso aí. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Celso, muito obrigado pela sua participação. Tá? A gente tem aqui Eu que agradeço. uma lembrança para você como não forma de precisava. agradecimento. Muito Tá? obrigado. Espero que seja útil. A gente fez com muito carinho. E você que gostou do nosso conteúdo, se inscreva aí no nosso canal, participa, manda pergunta pra gente. Se tiver sugestão de convidados, estamos sempre abertos. Já adianto aqui que o próximo convidado também tem uma bagagem de peso e vai abalar o mercado. Vai ser algo muito bom, muito bom. Celso, se você quiser vir participar com a gente, será bem-vindo. Viu? Agradeço muito a oportunidade e parabéns pela iniciativa. Eu acho que era algo que estava faltando aqui. Mesmo a gente vê tanto conteúdo e uma área tão importante como a área de crédito, né, que é a mola propulsora do desenvolvimento econômico, né, desse nosso mundo, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, viu, obrigado. a todos. Obrigado, Léo. Obrigado, Mateuzinho, Obrigado, pelo Mateuzinho. apoio aí. E vamos para a próxima. Valeu! Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.